E como eu tinha prometido pra vocês, eu vou continuar trazendo trechos da entrevista da Rumiko desse ano de 2020, respondendo questões sobre Inuyasha e Hanyo no Yashahime. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje eu vou trazer para vocês mais um trecho da entrevista da Rumiko Takahashi. É uma entrevista que foi dada esse ano de 2020, então se você está vendo esse vídeo no futuro, você já sabe qual a data da entrevista. E eu vou trazer em alguns vídeos, eu já postei um vídeo, eu vou deixar no card, alguns trechos dos mais relevantes, dos mais importantes dessa entrevista, com alguns pequenos comentários meus. Então desde já eu vou pedir para você deixar o seu like, para você dar uma força pro canal, porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar desse vídeo, porque essa é uma das questões que eu mais ouvi as pessoas perguntarem sobre Hanyo no Yashahime. Também pode compartilhar com seus amigos, principalmente aqueles que têm alguma dúvida ou que debatem bastante sobre essa questão do vídeo aqui. Também pode se inscrever no canal para não perder nada sobre Hanyo no Yashahime, Inuyasha e outros tantos animes que a gente fala aqui, como Yu-Gi-Oh!, Sakura Card Captor, enfim. E bom, vamos logo para a pergunta e para a resposta. A pergunta da entrevista era justamente a seguinte: em Hanyo no Yashahime, Moroha tem uma fita vermelha no cabelo. Esta fita é uma referência às orelhas do Inuyasha? Além disso, embora Inuyasha como um Hanyo tenha orelhas de cachorro, por que Tou e Setsuna não as têm? Eu entendo que Moroha é apenas um quarto de yokai, então imagino que deva haver alguma condição para ter essas orelhas. Por favor, me deixe saber. E bom, com certeza, essa é uma das perguntas que as pessoas mais fizeram quando viram o design da Setsuna e da Moroha e da Towa. Todo mundo logo pegou a referência das fitas, mas todo mundo ficou se perguntando sobre qual seria a característica da Setsuna e da Towa e por que elas parecem tão humanoides. Inclusive um pouco foi dito sobre aquela mecha vermelha do cabelo delas, mas isso vai ficar para uma segunda parte do vídeo, então continua até o final. E a resposta da Rumiko foi a seguinte: como você pode imaginar, a fita da Moroha é uma representação à aparência do Inuyasha sim. Sobre as orelhas de cachorro de Tou e Setsuna, bem, Sesshomaru tem uma figura bem humanoide, ao contrário de Inuyasha, que tem uma forma diferente. Então, por favor, entenda que cada um deles é único. E agora eu vou começar a tecer alguns comentários a respeito. Fica muito claro pra gente que o que a Rumiko tá querendo dizer, e eu não vou me aprofundar muito na questão da fita da Moroha, porque é óbvio, é um enfeite justamente para fazer uma referência ao Inuyasha, que é o pai dela, mas fica óbvio no que diz respeito a Tou e a Setsuna, que a Rumiko não quis se prender à questão dos detalhes de um yokai para ter que ser repetitiva. E isso, se a gente for parar para pensar, é até interessante, porque não seria muito legal tirar essa característica que até então era a única do Inuyasha, que era aquelas orelhinhas, e colocar nas filhas do Sesshomaru. Poderia ficar um pouco falta de criatividade, um pouco repetitivo, e provavelmente elas não iam ter um design tão original, elas não iam ter algo só delas. Então não levem tão a ferro e fogo, né? Não se atenham tanto quando ela fala da questão humanoide do Sesshomaru, porque se a gente for analisar, o próprio Toga, que é o pai do Inuyasha do Sesshomaru, também é extremamente humanoide, e mesmo assim o filho dele possui orelhas de cachorro. Mas o que eu acho que ela tá querendo dizer aqui é justamente que cada um é cada um. Da mesma forma que na vida real as pessoas nem sempre vão ser iguais, então a gente tem filhos de pais iguais que puxam cada um uma característica. Tem irmãos que são extremamente parecidos, mas também tem irmãos que são extremamente diferentes uns dos outros. Então essa questão genética, eu não vou adentrar muito porque não é minha área de conhecimento, mas ela não vai ser sempre uma receitinha de bolo que vai dar sempre no mesmo resultado. Até porque às vezes até a receita do bolo não dá muito certo e o resultado sai um pouco diferente. Como exemplo para essa nossa discussão, e lembrem-se, a gente ainda vai discutir sobre as mechas vermelhas do cabelo delas, mas como exemplo eu vou trazer aqui para vocês alguns outros Hanyos que a gente teve dentro da franquia. A gente teve, por exemplo, a Shiori, aquela Hanyo de yokai morcego, e se a gente observar, ela era extremamente humana. O tom de pele dela era um pouco diferente. Era um tom de pele muito parecido com o tom de pele do pai dela, que também era um yokai extremamente humanoide. Em compensação, o avô dela já não era mais tão humanoide. Ele tinha uma figura mais animalesca, mais semelhante a de um morcego. Isso nos faz questionar, inclusive, o quanto os próprios yokais muitas vezes podem ser diferentes.
Afinal, o avô da Shiori, ele era bem diferente do pai da Shiori e, consequentemente, a Shiori saiu ainda mais humana do que o próprio pai dela. Outro exemplo que eu vou trazer pra gente ver como essa questão de Hanyos é bem diferente é o próprio Izumo. Eu não sei se vocês lembram, mas ele é um Hanyo exclusivo do anime e que durante o dia ele tinha uma forma humana e durante a noite ele assumia uma forma animalesca. Então não tinha, por exemplo, um dia específico em que ele se tornava humano e no restante dos dias ele era uma mescla. Não, ele alternava entre formas humanas e formas mais yokais. Isso é bem diferente do que a gente tem, por exemplo, com o Inuyasha, que era uma mescla entre uma aparência yokai e uma aparência humana. Outro exemplo, o Nenji, ele é muito mais semelhante a um yokai. Você consegue detectar de imediato que ele não é um humano. Então, se a gente for parar para analisar, todos esses Hanyos que eu estou citando para vocês aqui, eles são muito diferentes uns dos outros. Então, consequentemente, é natural que Towa e Setsuna sejam muito diferentes do Inuyasha, por exemplo. É normal que as duas sejam parecidas entre elas por serem yokais, Hanyos, gêmeas, né? Elas são irmãs gêmeas. Então, entre elas terem características semelhantes por serem mais humanoides, é natural. Agora, por elas serem tão diferentes do tio dela, eu não vejo tanto problema. A gente só criou muito provavelmente expectativas de ver mais traços yokais nelas. E falando agora sobre a mecha vermelha, e eu já vou deixar avisado aqui que se você não quer spoiler e na data que você está vendo esse vídeo, o episódio 12 de Hanyo no Yashahime ainda não foi ao ar ou por qualquer motivo você ainda não viu, então talvez seja melhor você parar o vídeo por aqui. Porque a gente vai discutir agora sobre uma imagem que a gente teve do episódio 12 de Hanyo no Yashahime, que é justamente a Towa humana. A Towa na noite de lua nova vai ficar com os cabelos pretos em uma forma humana igual acontecia com o Inuyasha. A diferença é que, pelo que a gente pode ver na imagem, a mecha vermelha do cabelo dela permanece. Ou seja, isso não é uma característica de Hanyo, de yokai. É uma característica humana, porque senão teria desaparecido durante a lua nova. Inclusive, eu vou citar aqui um tweet que a Akarui me marcou, que era um tweet da Nath Cavalcante, vocês vão estar vendo aí na tela, onde havia uma explicação científica para um fenômeno parecido, que se chama piebaldismo. Um fenômeno onde, por conta de uma alteração genética, né, uma condição genética, há uma falta de pigmentação em um pedaço do cabelo, em uma mecha do cabelo. Normalmente, essa falta de pigmentação faz com que o cabelo nasça com uma mechinha branca. Mas aqui, né, a gente está falando de um universo mais fantasioso, talvez essa mechinha tenha saído vermelha. Então essa pode ser uma justificativa, eu não vou adentrar muito nessa discussão agora, vamos esperar o episódio, mas vocês já sabem o porquê Towa e Setsuna tem o design que tem. Então, meus queridos, eu quero pedir para vocês mostrarem se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Muita gente estava pedindo para eu continuar as entrevistas da Rumiko, então vou pedir para vocês deixarem o like, compartilharem com os amigos e não esqueçam, dia 22 de dezembro de 2020 nós temos o sorteio do Funko do Inuyasha. Tem um vídeo aqui no canal explicando tudo de como você faz para participar. Um grande abraço e até mais!